Para a alegria de quem investe na renda fixa, a Selic parece que vai parar de cair. Saiu uma notícia que o PicPay já acredita que a Selic deve encerrar o ano em 10,5%, ou seja, nas próximas reuniões do Copom não haverá mais redução, apesar das pressões do governo querendo que a Selic caia até para emprestar mais barato, por exemplo, lá para aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. Porém, a previsão dos economistas, como a gente vê lá no Boletim Focus também, lá no Boletim Focus, isso foi divulgado essa semana, a previsão é que a gente encerre o ano lá a 10%, não mais que isso, 10%. Então ele pode cair um pouquinho, mas 10%. Então a gente vê a renda fixa ainda rendendo bem, rendendo acima quase 1% ao mês, e isso vai se manter assim pro ano que vem. A mesma coisa, cair no máximo para 9%. A gente tem opções disponíveis na renda fixa que dão boas rentabilidades. E tem uma renda fixa, uma forma de calcular a renda fixa que a gente não está acostumado, mas que existe. Tem bancos oferecendo opções rendendo até quase 18% ao ano. Como a gente vai ver no final desse vídeo, 18% ao ano na renda fixa, e ele se beneficia com a alta da Selic e também do CDI, porque como você sabe, o CDI é calculado pela Selic. Quando a Selic está agora em 10,5%, então o CDI é 0,1% a menos, 10,4%. E a gente tem opções rendendo CDI, a gente está acostumado a ver sempre investimentos atrelados ao CDI, 110%, 120% do CDI. Esse é o mais comum que a gente vê, mas existem opções também rendendo CDI mais uma taxa fixa. Semelhante lá ao IPCA que a gente vê, IPCA mais uma taxa fixa, existem também investimentos atrelados ao CDI mais uma taxa fixa, e a gente vai ver que é vantagem quando essa taxa cai, por exemplo, se cai de 10% para 9%, quando essa taxa cai, é mais interessante você investir com a taxa fixada, CDI mais uma taxa fixada ali, do que investir num percentual, e a gente vai calcular tudo isso no vídeo de hoje. Então a gente tem CDI com FGC, CDI mais 2,2% com FGC, e tem opções também rendendo até CDI mais 7%, que dá uma rentabilidade de 18%. Então, tá curioso que investimentos são esses, como funciona? Não saia daí, fica comigo até o final desse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal agora mesmo para ter acesso às melhores opções de investimentos na renda fixa, com segurança, com garantia. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e, muito importante, deixe o like nesse vídeo para que o YouTube espalhe esse conteúdo, esse conhecimento que é gratuito para mais pessoas, para que as pessoas aprendam a investir melhor o seu dinheiro e o seu dinheiro renda muito mais. Então vamos entender quais são essas opções, como funciona e onde você as encontra, porque aqui a gente dá a informação completa. Ensino como funciona e ainda onde você pode investir nessas opções. Então como funciona essa rentabilidade? A rentabilidade, se você já investe e já assistiu os outros vídeos aqui do canal, você já deve ter ouvido falar dos investimentos atrelados à inflação, ao IPCA. IPCA mais 5, 6%. Essa aqui funciona da mesma forma, porém, ao invés de ser atrelado ao IPCA, é atrelado ao CDI. Então vai ser CDI mais uma taxa fixa. E o CDI, ele varia. É a parte variável desse investimento. Ele é também um investimento híbrido, que a gente chama, porque tem uma parte fixa, essa parte fixa não muda, mas a parte híbrida, ou seja, o CDI, essa sim varia, mas como a gente está vendo aqui, a gente viu no Boletim Focus, a previsão é que ele fique estável ali nos próximos anos na casa dos 10%. Então, 10%, 9% mais aquela taxa fixa. Quanto maior essa taxa fixa aqui, maior vai ser a sua rentabilidade. E hoje a gente tem opções rendendo CDI mais 2,2%, até 2,2%. Esse é o máximo e vai diminuindo. O valor máximo a gente encontra no prazo maior, ou seja, quanto mais tempo você deixar investido, maior a taxa pré-fixada que você encontra. E a gente encontra essas opções todas. Eu encontrei essas opções lá na corretora Nova Futura Investimentos do Banco Master. O Banco Master normalmente é o banco que tem as maiores taxas, tanto para prefixado, CDI e também IPCA. Normalmente são essas opções. Na realidade, os IPCA a gente encontra mais lá no BMG, são os investimentos que a gente encontra com maior rentabilidade, mas prefixado e CDI é do Banco Master, e a gente encontra opções rendendo até CDI mais 2,2%. Esse CDI mais 2,2% tem vencimento em 6 anos, investimento mínimo de R$500, você encontra lá
no banco, do Banco Master, você encontra para investir lá na corretora Nova Futura Investimentos. Então a gente tem de 4 a 5 anos acima de 2%. A opção de 4 anos rende CDI mais 2%, com a Selic hoje em 10,5%. Essa rentabilidade seria equivalente a 12,4%. Agora, eles têm também do Banco Master o investimento que tem vencimento também em 4 anos, rendendo 120% do CDI. Quando a gente faz a conversão aqui, isso dá um equivalente a 12,5%. Então, praticamente tanto faz investir num ou no outro. Agora, imaginando o cenário 2024, 2025, que a Selic vai cair para 9%. Perceba o que acontece. O investimento que rende 120% do CDI, que hoje está rendendo até mais, rende com a Selic em 10,5%, 12,5%. Porém, se a Selic cai para 9%, essa rentabilidade equivalente vai ser 10,68%. Ou seja, vai ser 120% do 9% e vai dar uma rentabilidade de 10,68%. Já no que rende CDI mais 2%, o cálculo é diferente. O 2% permanece fixo e diminui somente o CDI. O CDI vai cair 1%, vai cair para 9%, ou melhor, 1,5%, né? Vai cair para 9% e a gente vai ter uma rentabilidade equivalente de 11%. Ou seja, 9%, mas na realidade é um pouquinho menos, né? Porque o CDI é 8,9%. Então daria uma rentabilidade de 10,9%, que seria maior que a rentabilidade do simplesmente atrelado ao CDI. Então, nesse cenário de queda da Selic, é interessante você investir nesses atrelados ali ao CDI mais uma parte fixa, ou seja, esse híbrido. Porém, esses investimentos aqui, eles estão rendendo menos do que os pré-fixados, porque como a gente sabe, o pré-fixado rende bem, são interessantes quando a gente tem uma previsão de queda da Selic. Ou seja, se a Selic cair para 10, 8%, seria interessante você travar o seu rendimento, e a gente tem opções rendendo até 14% também do Banco Master, e é um banco com boa saúde financeira, então no passado não era tão interessante você travar o seu dinheiro por tanto tempo com um banco que não tinha uma boa saúde financeira, mas o Banco Master é um banco que vem crescendo, continua mantendo essas taxas altas, possivelmente porque eles querem ainda continuar crescendo, mas eles estão tendo também resultado financeiro. Então, se você não precisa utilizar o seu dinheiro nos próximos 2, 3, 5 anos, pode ser uma opção investir nesses investimentos do Banco Master, mas sempre diversificando, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. No cenário de queda da Selic, é interessante você investir no híbrido, CDI mais alguma coisa, porque como você viu aqui, a gente mostrou 2 investimentos do mesmo banco que tem rendimentos diferentes, que hoje rende o equivalente exatamente igual, mas quando a gente compara a rentabilidade com a queda da Selic, o CDI mais 2% acaba sendo mais vantajoso do que o de 120%. Agora, no cenário contrário, o que acontece? Se a Selic sobe, ambos aqui vão ter uma rentabilidade maior, porque o CDI está crescendo, eles vão ter uma rentabilidade maior, só que diferente da queda, que o CDI mais alguma coisa tem vantagem, na subida, o CDI mais alguma coisa, ele vai render menos, porque ele vai render, vamos supor que subiu 1% mais aquela taxa fixa, e o outro vai render um percentual daquilo ali. Se rendeu 120%, ele vai render 1,2%, se subiu 1% ali. Por isso que é interessante sempre, como a gente não sabe como vai ser o cenário futuro, os economistas preveem que a Selic vai ficar mantida naquilo ali, talvez suba mais um pouquinho para frente, o governo quer que caia, então dependendo de como tiver o cenário no futuro, é mais interessante um ou outro, mas como a gente não sabe como vai ficar, é interessante a gente diversificar nisso aqui. E a gente viu que a rentabilidade é em torno de 12%, não muito mais que isso, mas existem opções, como eu prometi para você lá no começo do vídeo, que rendem até 18%, IPCA, perdão, é o que é acostumado mais a falar IPCA, né? Mas é CDI mais 7%, e a gente encontra lá na plataforma da Inco. A Inco tem opções rendendo aqui, ó, 100% do CDI, ou seja, CDI tá 10,5%, 10,4%, mais 7%. Tem opções também 6,5%, 6%, mas todas essas opções são opções com rentabilidade bem superiores a que a gente encontra no mercado. Agora, quais são as considerações que a gente tem que ver ao investir nessa plataforma aqui? A forma de rentabilidade, eles são renda fixa, funciona da mesma forma como essa que eu expliquei lá dos CDBs do Banco Master, porém, diferente dos CDBs, aqui não tem a garantia do FGC.
eles pagam mais, porém eles não têm a garantia do FGC. E também a forma de rentabilidade deles, ou melhor, a forma de vencimento ou de pagamento deles é diferente. A gente tem aqui duas opções, tem o bullet e tem também parcelas amortizadas e tem ainda outra aqui, juros mensais. Maravilha! Eu investi nessa opção de juros mensais aqui, inclusive dessa carteira rota aqui, investi no mês passado, melhor ainda, em maio, né? Investi no mês de maio. Duas opções aqui, como são mais arriscados no sentido quando eu comparo lá com um CDB, mas eles são menos voláteis do que ações, fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários vêm a sua cotação variando e esse aqui não. Ele funciona, é uma renda fixa. A única diferença é que ele não tem a garantia do FGC, mas a Inco faz, sempre quando eles vão gerar esses CCBs, que é a forma de crédito que eles utilizam aqui, antes de gerarem esse título, eles verificam como está a saúde financeira, ou seja, a capacidade de pagamento dessas empresas, porque aqui a gente está emprestando diretamente para empresas. A Inco é somente uma intermediadora, então eles olham qual é a capacidade financeira dessas empresas e eles classificam entre o risco de A a E. Ou seja, quanto menor esse risco, quanto mais próximo do A, mais seguro você investir naquela opção. Quanto menor essa letra aqui, de A, que vai lá para D, E, é mais arriscado e a gente consegue verificar esse reflexo no rendimento. Por exemplo, esse aqui que rende CDI mais 7%, ele tem risco D, é mais arriscado. Já esses que pagam 6,5%, 6%, eles são risco B, é mais seguro. Então você pode fazer, inclusive, se você já tem a sua reserva de emergência, se você já tem um patrimônio maior além da reserva de emergência, que você tem que lembrar que a reserva de emergência tem que ser pelo menos 6 vezes o valor das suas despesas no mês. Então se você tem uma despesa mensal de R$5.000, você tem que ter R$30.000 lá na reserva de emergência, no CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic. Esses 30 mil ficarão lá sempre. Agora você já tem mais 20 mil, 30 mil reais, 5 a 10% desse valor, você pode colocar nesses investimentos mais arriscados, que, repito, são mais arriscados que os demais investimentos da renda fixa, porém, são renda fixa, tem menos volatilidade do que aqueles investimentos de ações e fundos imobiliários. E como eu falei, é bom e interessante aqui a gente ver também, a Inco já teve várias operações aqui, já foram mais de 615 milhões captados, 925 operações, pagamento no prazo, quase 97% dessas operações são pagas no prazo, ou seja, apesar do risco, é uma quantidade mínima que você teria atraso no pagamento. Na realidade, não é nem que você não vai receber esse dinheiro, é atraso no pagamento, mas a Inco faz todo o trabalho para conseguir recuperar esse dinheiro. Então, uma forma de minimizar também isso aqui é você pegar operações de risco mais baixo, primeira opção, risco mais baixo e também prazos menores. Foi o que eu fiz, eu contratei duas opções com prazo de 5 e 8 meses. Então, se essa empresa vier a quebrar, é mais fácil que ela quebre num prazo mais longo, mas num prazo curto, possivelmente eu vou receber esse dinheiro, mesmo que essa empresa quebre, antes de ela quebrar, eu já tenho de volta o meu dinheiro. E tem essas opções aqui também de parcelas amortizadas. Como funciona a parcela amortizada? Você recebe mensalmente o seu dinheiro. Então, se você investiu 10 mil reais, R$1.000, todo mês você vai receber uma parte do valor que você investiu. Então, somente lá no final é que você vai ter zerado aquilo ali, mas mensalmente você vai estar recebendo. Então, é outra forma de você minimizar os seus riscos. Então você investe em opções com prazo menor, você investe em opções com risco menor também, prazos menores, riscos menores e diversifica. A gente vê aqui, ó, tem a opção da Live, tem a opção da carteira, Rota 7, tem outra opção aqui também do Jardim Unique, que esse aqui sim tem um risco mais alto, mas se você diversifica, vamos supor que você coloca 500, é só R$500 que você consegue investir em cada opção dessas. R$500, a partir de R$500 você coloca em cada uma dessas operações, diversifica e você vai conseguir ter mais rentabilidade sem ter o risco de perder o seu dinheiro, que, como eu falei, é muito pequeno, 3%, pouco mais de 3% o atraso no pagamento. Então, se você quer diversificar, quer ver o seu dinheiro rendendo mais, você pode ver essas opções oferecidas pela Inco e, inclusive, se você não tem conta na Inco ainda e quiser abrir a sua conta para pegar essas opções que dão mais rentabilidades, eles estão com uma parceria aqui com a gente e que dá 1% de cashback no seu investimento. Então, se você investir R$5.000, você vai
receber R$50 de volta. Se investir R$10.000, vai receber R$100 de volta lá no final da operação. Então, é no vencimento que você recebe esse cashback. Então, caso você queira abrir a sua conta na Inco, tá aí o link e são essas opções, mas, pelo que você entendeu, CDI mais alguma coisa é interessante nesse cenário com a Selic caindo e a gente pode ter essas opções de até 18% de rentabilidade. E agora eu quero saber a sua opinião, se você já investe nessas opções, se você já conhecia essa modalidade CDI mais um valor pré-fixado. Se você já investe na Inco, deixe o seu comentário aí, o que você acha desses investimentos. Não deixe de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem vários vídeos aqui mostrando opções de investimentos com boas rentabilidades, com segurança, diversificação. Diversifique sempre os seus investimentos para que você tenha rentabilidade e segurança, e é isso que a gente vê aqui no canal. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.